Passa para ele. Você tem dados móveis? Depois você entra, enquanto você entra no Face, e ajuda a compartilhar, fazendo favor. Um feliz sábado, graça e paz. Bom dia a você que está nos assistindo nesta manhã para mais uma lição da Bíblia, lições da Bíblia. É muito bom ter você aqui conosco, né? Depois de uma semana aí de algumas atividades, outros ficam em casa, né? Devido a essa pandemia, infelizmente as nossas igrejas elas ainda estão fechadas, mas nós temos, né, as famílias aí reunidas mais perto e obviamente também buscando a Deus aí a todo momento e orando para que passe logo, né? Sabemos do que virá pela frente, então entregamos a nossa vida nas mãos de Deus a cada dia, né? Deixa que Ele conduza a nossa vida. Seja bem-vindo a mais uma manhã de lições da Bíblia, neste sábado. O tema que nós estudamos durante essa semana foi a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia, né? E hoje, como todos os sábados, nós teremos aqui o Henrique, né, dissertando sobre a lição, e o nosso convidado de hoje, nosso convidado especial, é o nosso pastor Quesil, que é pastor aqui do nosso distrito de Montemor, tá certo? Ele é o nosso convidado e vai estar aqui então discutindo, conversando sobre, recapitulando a lição que nós estudamos durante esta semana. Eu queria te dar um recado. Aproveita que além do Facebook da nossa igreja, nós temos também o nosso canal no YouTube. Então você pode nos seguir por lá e em breve nós queremos aí facilitar a vida, né? Poder estar transmitindo aí através do YouTube, porque a acessibilidade dele, né, é bem maior. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe e que você possa fazer um bom proveito da recapitulação da lição nesta manhã. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical com o Douglas, né, que atua aqui na região, né, ele é o regional de jovens, ele se explica melhor, tá? Mas é um dos líderes jovens aí aqui da nossa região de Montemor e Hortolândia. Que Deus os abençoe nesta manhã, Deus esteja com cada um de vocês. Feliz sábado a todos. Vamos louvar o nosso Deus agora. Quando as
perguntas ainda temos aqui? Quantas escolhas pra fazer? Tantos caminhos errados podemos seguir. É fácil errar. Eu sempre fui livre pra fazer o que eu quis, pois Deus me deixou escolher. Podia aceitar o convite que o mundo me fez, mas quero Obrigado, Douglas, pela linda mensagem, pela interpretação belíssima. Se nós entregarmos o nosso coração a Deus, Ele fará tudo o que é de melhor em cada um de nós. Bom dia a todos os nossos telespectadores.
Temos vários amigos nos acompanhando aqui no Brasil, fora, lá do Japão. E queremos estender o nosso cordial bom dia, um feliz sábado. Obrigado a você que está conosco nesta manhã. Como hábito, fazemos antes de abrirmos a palavra de Deus, apesar de já estar aberta, mas vamos orar neste momento. Tenho hoje a grata satisfação da companhia do nosso pastor Quesil, pastor do nosso distrito, da nossa igreja, e quero dizer que é uma honra tê-lo nesta manhã. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, e mais uma vez agradecidos somos, porque entendemos que fomos perdoados, sarados e abraçados pelo Senhor. Por isso aqui nos encontramos para mais uma vez louvar e exaltar o teu santo nome. Abençoe o nosso estudo, que o teu Santo Espírito mais uma vez continue presente aqui e que possamos, através do mesmo, ao buscar a sabedoria dos céus, entender as tuas palavras e verdades e praticá-las em nossas vidas. Conceda-nos a tua paz e graça, rogamos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como já dissemos, temos a honra de ter o nosso pastor, o querido pastor Quesil, e eu gostaria de começar nesta manhã fazendo uma pergunta. O nosso título, deixa só ele fazer a sua apresentação, peço desculpas. Agora para cá. Eu quero dar boas novas hoje. Boas novas na Bíblia, o que era? Era notícia de que nasceu um menino, de modo especial uma menina também. E aqui, em nosso meio, lá na igreja de a avó, que é uma Lucineide Neres, recebeu através da Paulinha, uma neta, Paulinha também, mora no Panorama, e o nome do filho é Theo, é bem significativo esse nome, daí vem teologia, Theo. Deus, ele nasceu em Campinas, no Hospital de Campinas, que não sei qual é, você também não pode visitar, nem a avó pode visitar, nem o pastor pode visitar, por causa dessa questão do vírus aí, Então nós louvamos a Deus e damos um abraço virtual aí à família que recebeu esse neto, esse filho, em Breno é o pai, o nome do pai, e a Paulinha é a mãe, tá bom? Deus abençoe a família. Ok, feito a deixa, vamos ao nosso estudo. O tema da nossa lição dessa semana é a lição 3, se você tiver e quiser acompanhar. Aqueles que não têm o papel, pode acompanhar através do site CPB, e lá você vai se localizando, lições de adultos, e aí poderá acompanhar. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Eu queria começar com uma pergunta para o pastor Quesil. Vamos lá. Jesus, um ser santo. A Bíblia diz lá no começo, e eu acredito, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, fazendo o pressuposto de que Jesus é o verbo e que o verbo estava com Deus. E ele esteve na criação e ele criou tudo. Por que o mestre, o rei dos reis, senhor dos senhores, vindo aqui nessa terra, precisava guardar ou entender a Bíblia, sendo ele o próprio escritor, o próprio ditador da Bíblia, o próprio inspirador? A Bíblia não foi Deus, deixando bem claro para vocês, já falamos, não foi Deus que ditou a Bíblia, mas ele inspirou homens separados para que escrevesse segundo a sua visão daquilo que Deus lhe dá. Jesus, ele tem duas naturezas que nem o seu universo tem: a natureza divina e humana. E quando ele veio a essa terra, ele veio na natureza humana e escondida, vamos dizer assim, escondeu a natureza divina. Ele era o próprio verbo, a própria palavra, Sim, a própria palavra, mas ele usou e fez uso e citou, ele amava. E sabe qual era de acordo com um estudioso aí que fez, contou quantas vezes ele citou os livros do Antigo Testamento, qual era o livro preferido de Jesus? Isso não está na Bíblia, mas
mas Foi uma dentro. Vamos lá. Ó, por exemplo, nós vamos estudar aqui o capítulo 4, né? 4 de Mateus, das tentações de Jesus. 3 vezes ele citou esse livro que dizem os estudiosos que era o livro preferido de Jesus. Era o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio. Bom, mas a gente está fazendo uma adendo aí. Ok. E os apóstolos? Como é que eles compreendiam? Qual era a visão que eles tinham? Se naquele momento eles estavam recebendo a palavra em vida, que era o próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é a própria palavra. Como é que os apóstolos interpretavam? Como é que eles viam as Escrituras? Entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas naquele momento eles estavam recebendo diretamente a constituição do Novo Testamento. Como é que eles viram a palavra de Deus? Eles seguiram o que o mestre ensinou. Jesus falava na palavra, Jesus pregava a palavra. E eles aprenderam que ele não tinha muita bagagem. Até depois Jesus veio ressuscitado, né, os dois de Emaús lá. Né? Jesus falou: nestes tarde de coração para entender tudo que eu falei através, né, da lei de Moisés, dos profetas, né, dos salmos. Vocês não têm dificuldade de entender. Né? Então ele falou: errais reconhecendo as Escrituras, no momento de Mateus 22, se não me engano, 27. Isso, 27. Então, eles não tinham muita bagagem, né, da palavra de Deus. Como muitos de nós, cristãos, não temos muita bagagem. Uma coisa, pastor, que ficou bastante clara esta semana e naquilo que nós estudamos, eu acredito que o senhor participa dessa proposta, é que não adianta irmos à Bíblia como um livro qualquer. Eu não consigo entender a Bíblia se eu não tenho uma visão de que Deus é aquele que me guia, aquele que me construiu, aquele que me fez, aquele que me dá todo o aporte e suporte. Então, se eu vou à Bíblia como se ela fosse um livro qualquer, eu não vou encontrar talvez a resposta que eu queira para modificar a minha posição de vida. Qual é a estratégia que qualquer ser humano pode ter ao ele se deparar com esse livro sagrado e querer desfrutar das bênçãos, buscando, né? Eu lembro que uma transmissão do senhor, se não me engano, a última transmissão, o senhor fez uma ilustração, e ela é bem-vinda neste momento, com respeito à água. E nós só nos dispomos a tomar água muitas vezes quando estamos com sede. Se bem que não é essa a proposta, então tome água antes da sede chegar. Mas quando a sede chega, ela é um estado dizendo que você necessita da água. E a água está aí. Então é mais ou menos a dentro que eu faço com relação à palavra de Deus. Eu tenho que ir para a palavra de Deus com uma sede de conhecimento. Mas para eu ter essa sede, onde buscar? Eu creio que é através da oração. Se nós nos unirmos a oração, que é a parte divina, né, que você fala com Deus, e a parte divina, que é a Bíblia também, né, você não vai ter muita vontade. Agora, quando você começa a estudar, tem uma ilustração muito interessante. Você precisa estudar a Bíblia como um remédio. Tem que começar como remédio. Você precisa, porque você é doente. Mesmo que não é gostoso, acho que a maioria das pessoas não gosta de tomar remédio, isso é o deles, né? Mas aqueles que normalmente as pessoas não querem tomar remédio, mas nós precisamos da Bíblia como remédio. Depois que a gente começa a ler e estudar a Bíblia, nós vamos sentir a necessidade dela como nós necessitamos feijão e arroz, né? Todo dia, né? Todo dia. Não pode ficar sem. Quem vai para fora do país sente a necessidade. Vai lá, eles não comem feijão e arroz todo dia, mas nós brasileiros comemos arroz. Então nós não podemos ficar sem aquele dia, puxa, faltou o estudo da palavra, né? E a terceira parte é como disse Davi, né? E a palavra de Deus é como um mel, é como um doce, né? É uma sobremesa, né? É algo gostoso que você está ali interessado cada vez mais em conhecer a palavra de Deus, né? O interessante é que a lição começou essa semana com o verso dizendo que, né, quando Jesus vai à sua primeira tentação e Satanás chega para apresentá-lo, ele estava com fome, havia uma necessidade. Sim. E há uma coisa interessante, quando da resposta de Jesus, e essa resposta ela é ampla no sentido, né? E Jesus respondendo,
ele usa, está escrito. Uma coisa que me chama muita atenção é que, sendo ele o próprio Deus, ele não deixava de estudar e de ter a sintonia com o Pai dele todos os dias. Então que ele responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso mais um adendo para nós, que nós não sobreviveremos, mesmo que eu queira. Eu não terei sobrevivência se eu não estiver firmado em buscar conhecer a palavra de Deus. Uma outra coisa, pastor, que me chamou muita atenção esta semana da lição, foi com relação à lei de Deus. E muitos acreditam que a lei é algo que Jesus veio para cumprir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, tanto do que Jesus falou, quanto ao está escrito, e falasse um pouquinho também com respeito à relação dele com a lei de Deus. Porque muitos dizem que a lei foi dada, né, a lei chamada Lei de Moisés. E aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois. Antes de você entrar no domingo aqui, eu quero passar uma parte aqui de sábado à tarde. Né? Boa. É uma questão da interpretação da Bíblia, que a Bíblia todos nós temos, sabemos que é a palavra de Deus, mas a questão que tem diferenciado todas as religiões praticamente, dentro das próprias religiões, muitos teólogos têm pensamentos diferentes, é a questão da interpretação da Bíblia. Né? Eu trouxe mais um óculos aqui, que é de meia distância, né? Eu tenho um aqui que é multifocal, o irmão Henrique é de curta distância, né, para leitura, né? Isso. Cada um tem a sua função, né? Então, a questão é, você vai ler a Bíblia com os óculos de hoje, você vai entender umas coisas que, no plano do apóstolo, do profeta, né? Ele escrito, né? Nós temos que colocar um óculos, ele falou isso, colocar um óculos lá da época do profeta, para a gente entender a mensagem que o profeta queria dizer, né? Então, a gente tem que sair do 2020 que estamos aqui, e ir para lá 1000 anos antes de Cristo, por exemplo, 2000, né? 2000 anos atrás, na época de Jesus, né? Para entender qual era o embate que ele tinha com os fariseus, com os saduceus, né? Com os discípulos, como era o contexto, como era a geografia, como era toda aquela questão cultural, né? Para a gente poder entender. E depois, para transmitir, a gente tem que colocar nos óculos de hoje também para poder, né, entender. Naquela época, provavelmente não tinha óculos, né, como a gente está fazendo essa ilustração. Né? Então, cada coisa no seu lugar. Então, existe, por exemplo, várias escolas. Né? A escola, por exemplo, fundamentalista ou literalista. Os judeus, por exemplo, ortodoxos, eles são fundamentalistas. Eles acreditam que o que está escrito aqui na Bíblia é assim, né? Então, lá no Antigo Testamento, quando fala ali, no Pentateuco, fala de no sábado não deve fazer faísca, né? Não deve fazer faísca. Até hoje, né, tem lá os hotéis, tudo que é prédio, tem o módulo do sábado, né? Eles não podem apertar no botão do elevador, porque vai fazer faísca. Então, é automático. A pessoa entra, sobe um andar, para, abre a porta, se alguém tem que sair entrar, entra e sai. Se não tem ninguém, fica um tempinho e fecha. Vai até o 10º andar, até o final. Cada andar vai parando, vai abrindo e fechando. Né? A pessoa não pode fazer isso. O que é isso? O pensamento fundamentalista, literalista, é literal, está ali, está ali. Né? Então, essa questão aí. Nós, como adventistas, somos também considerados parcialmente, né, de fundamentalistas, porque acreditamos nos 7 dias da criação, né, acreditando no dilúvio universal. Então, existe aí já uma diferença com os fundamentalistas e os como é o nome aqui? Os naturalistas. Né? O que são os naturalistas? Naturalista acredita no horizontal. A ciência prova, dá para fazer, dá para repetir o dilúvio, então não dá, então não cremos. Né? Dá para repetir a criação em 7 dias, não dá, então não cremos. Né? Então é naturalista, é horizontal. O fundamentalista ou o sobrenaturalista também, né, crê no aspecto vertical, né? Vertical, ou seja, nos milagres. E os naturalistas não acreditam em nenhum milagre de Jesus. Né? Isso tem uma corrente muito grande de teólogos que não acreditam nos milagres de Jesus. Né? E aí vem o outro lado, que é alegorista, que é a questão
isso é simbólico. Tudo é simbólico na Bíblia, né? Nós queremos que tenha a parte simbólica, né? Isso, até deixei separado aqui, faz jus a isso que o senhor está dizendo. Quando Jesus quer dizer, lá no capítulo 15 de João, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Sim. Claro que ele estava usando daquilo que João conhecia, daquilo que os discípulos conheciam, que era agricultura. Sim. Então, traduzindo para uma fala melhor, para que todos entendam, claro que a Bíblia tem o seu sentido vertical, sim, mas tem também o seu sentido horizontal. O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos ir pela tradição, mas também não só desprezar a tradição, né? Lógico, algumas coisas têm que ser absorvidas, mas com todo um olhar geral do que é a Escritura, daquilo que Jesus quer transmitir para cada um de nós. Sim, na época Deus usou muito, claro, a questão dos símbolos aqui, tem muitos parábolas para a gente poder entender, mas a gente tem que realmente, para entender essas palavras, tem que entender o que foi naquela época, para a gente poder compreender melhor a palavra de Deus. Ok. Vamos lá. A pergunta não está escrito, e por que Jesus, como sendo ele da lei, alguns até utilizam, né? Sim. Se Jesus veio e guardou toda a lei, foi para me livrar e eu já não preciso mais guardar a lei. Muito bem, aí já está em Mateus 5, Mateus 4 primeiro. Então vamos lá. Essa questão do está escrito, 3 vezes usou o está escrito. Quantas vezes Satanás usou o está escrito? Algumas vezes. Usou aqui nesse contexto uma vez, né? Só que tirou do contexto, né, umas palavrinhas, né, para poder justificar a proposta, né, a tentação para Jesus. Sim. Então a primeira qual foi? Jesus falou, mas sem comer não, né? sem sair de casa, né? Alguns sem sair de casa, exatamente. Mas 40 dias Jesus estava sem comer. Quanto tempo o povo de Israel passou no deserto, meus irmãos? 40 anos. 40 anos. Quem que os sustentou? Quem que os alimentou? Deus. O próprio Deus. Desde a criação, nós vemos que o papel de Deus era alimentar. Deus criou as árvores, Deus criou tudo, porque Deus é quem proveu o alimento para o ser humano. Então, se você está com medo de passar fome nessa quarentena, ou seja, o tempo que for, lembre-se que Deus vai sustentar você. Isaías 33, uma coisa assim, 33 assim, que não vai faltar o pão nem a água, né? E a fortaleza das rochas serão o seu habitat, né? Então Deus promete um lugar para você morar, uma água e pão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei algum lugar aqui. Está na Bíblia, melhor achar na Bíblia do que o papel aqui. Olha o verso, não sei o que está passando, isso aqui tem a ver a Bíblia com esse problema que nós estamos enfrentando, né? É uma promessa que vem lá de longa data, capítulo 33, Isaías 33, versos 14 em diante. Pode ir, irmãos. 14 a 16. Os opressores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O verso 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. 16: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Amém? Está vendo aqui? Para quem? Para quem é justo, é fiel a Deus, né? Aquele que, enfim, fala aqui, esse vai ter o pão, não diz que vai ter um banquete, né? Vai ter um banquete grande, mas vai ter o pão e a água. E na sua casa eu creio que tem mais do que pão e água, né? Eu acho que nesse período dos 3 semanas aí, que nós estamos de quarentena, né? Você teve mais do que pão e água. E se você está precisando de pão e água, né? O pão não, pelo menos o pão, entre em contato conosco aí também, se você está passando fome, Deus diz o pão e a água também. Muito bem. Aí nós vemos aqui, está escrito, Deus respondeu isso
de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Está em Deuteronômio 8:3. Depois, nós vemos 3 outros versos assim também. E vemos também que Satanás usou a palavra. E é importante a gente perceber. Por quê? Porque muitos que se dizem pelo meu nome, né, muitos falsos cristos, falsos profetas, vão usar a palavra de Deus, mas tirar uma parte, né, distorcer, né, tirar ou acrescentar alguma coisa para poder ser de interesse deles. E esse é o problema, né? Quando ele diz assim, vamos lá, Mateus 4, falando da tentação de Jesus, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Bom, usou a Bíblia. Então é perigoso, a gente não deixa fora do contexto, é pretexto. Salmo 91, versos 11 e 12, está esse texto assim: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. E Satanás tirou essa frase. Aquilo ali não era um caminho. Pular, né, do pináculo do templo, que era o lugar mais alto do muro, que era o tamanho de um prédio quase, se jogar dali, não era o caminho, né? Não era o caminho de Deus para o seu espiritual. Então, foi esse. É bom a gente entender isso aqui também. Então, agora capítulo 5, 18, 17, 18. Isso. Assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Antes do senhor passar, então, só uma coisa: se o próprio Jesus, que sendo Deus, estando conosco, tinha o hábito de ter as Escrituras em sua mente, o que diremos nós, meros mortais pecadores? Fica o conselho: estude a palavra de Deus, vá à palavra de Deus, mas não com apenas uma forma de obrigatoriedade, mas como uma forma de conhecer a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Por favor. Muito bem, então vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Vamos parar por aqui. O que é lei? Está em minúsculo ou maiúsculo aqui? Lei maiúsculo. Profetas? Minúsculo. Não, está maiúsculo já. O que acontecia quando Deus diz assim? Podemos lá em Lucas, capítulo 24, que eu já foi citado aqui. Vamos a Lucas. Lucas 24. Porque, olha, a maior igreja do planeta, ela diz o seguinte: quem é que tem poder para interpretar a Bíblia? Quem? De acordo com essa igreja, a maior igreja do planeta, diz assim: quem tem poder, autoridade para interpretar a Bíblia é a própria igreja. Ela está acima da Bíblia, está assim, porque quem interpreta está, certo? Agora, nós como igreja adventista, nós cremos que quem é que tem poder para interpretar a Bíblia? O Espírito Santo concede a cada um dos filhos daqueles que o buscam. Sim, mas ele vai dizer: o Espírito Santo falou para mim e tal, né? O que acontece? A Bíblia é que interpreta a Bíblia. Sim, ela está acima de qualquer... Com o poder do Espírito Santo, né? Assim, vai estar acima de qualquer conceito, acima de qualquer... Muito bem, capítulo 14, não, 24. Capítulo 24, versos 44. Pode ler para nós aqui. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei em maiúsculo, profetas em maiúsculo. Sim, e os salmos em maiúsculo. Os salmos em maiúsculo. Por quê? Quase que eu trouxe, mas depois eu saí correndo e não trouxe. Eu tenho uma Bíblia judaica, só tem em português, né? Português, mas está na sequência dos livros como está na Bíblia judaica. A Bíblia judaica, que é o que existia na Bíblia na época de Jesus, não tinha o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito depois, né? Pelos apóstolos e por Paulo, né? Então, o que acontece? No Antigo Testamento havia essas 3 divisões certinhas. A lei, né, de Moisés, que é chamado, que vale a quê?
ao Pentateuco, ou à Torá, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, por a lei de Moisés. Aqui é de Moisés, porque ele escreveu, entendeu? Sim, depois, como o livro de Paulo. Sim, o livro de Paulo escreveu. Paulo escreveu. Agora, os profetas, quais eram os profetas? Os maiores e os menores. Os maiores, os clássicos, né? Que eram os maiores, que são os livros que são maiores mesmo, e os profetas menores, que na realidade eram um livro só. Os 12 profetas menores eram praticamente um livro só, que estavam dentro dessa sequência aqui. E nessa sequência, e por último vinha os salmos, que eram os escritos, né? Eram os livros históricos e poéticos também, né? Entrava Esther, entrava Provérbios, Eclesiastes, Salmos, né? Cantares, Josué, história também, né? E, enfim, eram livros históricos. Então está na sequência bem diferente do que nós temos hoje aqui. Então, quando diz assim, a Bíblia fala, muitas vezes diz assim, a lei está se referindo à lei do, pode ser, três partes aqui. Pode ser o Pentateuco, a Torá, né? Os 5 livros primeiros de Moisés. Pode ser os 10 mandamentos e pode ser a Bíblia toda, no caso do Antigo Testamento tinha naquela época. Porque o que significa a lei? Significa ensinos, né? O que Jesus ensinou no Antigo Testamento, no caso, ensinos, né? Então, tudo que está, vamos dizer, puxa, mas está diminuindo a lei de Deus. Vocês se lembram quando Jesus disse assim, olha, vocês não podem jurar pelo ouro do templo, mas vocês podem jurar pelo templo. O que é maior, o templo ou o ouro que está dentro do templo? Contém tudo, né? Então, a lei, os profetas, ou melhor, a lei de Moisés, né? A lei, né? tem todos os escritos ou do Antigo Testamento ou do Pentateuco, né? E inclusive os 10 mandamentos também, né? Também tem os 10 mandamentos. Então, a lei dos profetas, aqui quando fala a lei dos profetas, está colocando, né, a Bíblia toda. Não tem isso nem revogar a lei dos profetas, nem para revogar, para abolir, nem para cumprir, né? Porque ele veio cumprindo realmente a profecia que estava a seu respeito, né? Uma coisa que é bem clara, Jesus nunca se contradiz, a palavra dele nunca se contradiz, né? Então, quando ele diz que veio cumprir, ele veio dar o exemplo para fazer e deixar o seu exemplo para que nós fizéssemos, né? Então, em nenhum momento a Bíblia, ou o que nós vimos durante essa semana, é que há um apoio de que foi revogada a lei de Deus. Porque imagina o que seria o mundo se nós não tivéssemos a premissa do não matarás. Imagina o que seria viver nesse mundo, onde na lei de Deus não existisse lá, existe a lei de Deus, foi abolida, então não existe mais o não matarás, não existe mais o não furtarás. Se com ela já existe a calamidade, imagine, eu fico imaginando sem. Então, o pressuposto que a Bíblia diz, aquilo que o senhor acabou de ler aqui, Jesus não veio abolir, mas ele veio cumprir, e ao cumprir, ele nos dá toda a liberdade de que também o façamos segundo a orientação. Não sei se a gente vai chegar na quinta-feira. Vamos lá. Então eu vou dar uma adiantada aqui. Na quinta-feira tem 2.688 versos no Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento. Provavelmente foram cumprimentos, né, daquilo que estava no Antigo Testamento que se cumpriu no Novo. Né? No Apocalipse, por exemplo, não está nessa parte aqui, mas eu fiz a 404 versos o total de Apocalipse, sendo que 276 são citações do Antigo Testamento, né? Ou seja, mais da metade dos versos que estão no Antigo Testamento estão no Antigo Testamento também. Então, a Bíblia, Jesus veio para cumprir, e disse, para que se cumprisse pela Escritura. O livro de Mateus tem muitos desses versos aqui, está escrito, para que se cumprisse o que Isaías falou, o que Jeremias falou, né? Isso aí, tá bom? Então, isso aí. Outra coisa aqui, que é a questão da lei de Moisés aqui, que Jesus conseguiu sintetizar os 10 mandamentos aí, né? Os 10 mandamentos, em dois, que é uma coisa impressionante. Né? O fato de sintetizar não quer dizer que tirou, né? Não. Ele simplesmente, para que não tivesse que repetir tudo aquilo, ele simplesmente resumiu 10 em 12, transformando os primeiros amar a Deus sobre todas as coisas,
trazendo, né, não farás para ti imagem de escultura, não tomando o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembrando do dia de sábado. E aí, aos demais, amar ao próximo, e não adulterando, não matando, todos aqueles que nós conhecemos. É uma síntese de um todo, para que deixasse que não foi abolido, e está aí mais a prova de que não foi abolido, mas foi guardado por ele. Diga lá. Vamos na quarta, que é interessante. Opa. Como Jesus viu o Antigo Testamento, qual é a visão, né? Jesus é a origem da história da Bíblia. Isso é. A premissa é que ele tanto apoia, ele está sempre falando de Isaías, está sempre falando do livro de Deuteronômio, como o senhor falou, está sempre trazendo à memória o próprio Moisés, né? Porque quando ele diz, olha, ele usa a expressão que os judeus usavam, os fariseus usavam, né? Mas não é segundo a lei de Moisés. E quando ele ia responder a determinadas coisas, ele falou, olha, segundo a lei de Moisés, que vocês peçam, não está escrito isso. Então, ele sempre trazia, não era porque ele estava na contemplação do Novo Testamento, que ele esquecia ou deixava de lado o Velho Testamento. Pelo contrário, ele contemplava o Novo, estando ele, e citando o Velho Testamento, que fazia parte de todo o contexto. Aqui em Gênesis, em Mateus 19, por exemplo, ele fala de Gênesis, do casamento, né, Adão e Eva, como era o plano original de Deus no casamento, né? Não deveria haver divórcio, né? Sim. Como ele citou, ou seja, validou o que estava lá em Gênesis. Depois nós vemos lá que estava em Gênesis também Abel, né? Abel, ele fala de Abel, daí já está mais pergunta 5 aqui, né? Depois ele fala de Davi, né? Fala de Eliseu. Vocês sabem qual foi o profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento e que tem os milagres mais parecidos com o de Jesus? Alguém responderia bem. Qual o profeta que fez mais milagres e milagres mais parecidos com o de Jesus? Foi Eliseu, o profeta Eliseu. Né? Eu não vou citar aqui todos aí, porque o tempo não vale muito tempo. Né? Mas outra coisa que ele citou aqui, ele falou de Noé, como foi nos dias de Noé, assim vai ser no fim do homem, nos dias do filho do homem. Né? O que aconteceu na época de Noé? O dilúvio, ele fala isso, até o dia que entrou na arca, não perceberam quando veio o dilúvio. Ou seja, Jesus acreditava no dilúvio, acreditava na criação. Jesus era um sobrenaturalista, né? Ele veio do céu e sabia que era uma coisa sobrenatural. Os milagres que ele fazia eram milagres, né? Não eram científicos, não era uma coisa que você pode repetir, né? Algo que vai além da capacidade humana. Eu acho que fica um ponto, né, pastor? Eu acho que você e eu, nós não precisamos que aconteça um outro dilúvio para que venhamos acreditar e dar créditos à palavra de Deus. E não vai vir, não vai vir mesmo, porque não vai fazer. A promessa dele, quando dado do arco-íris, disse que não ia, que não existiria, não destruiria a terra novamente. Mas o que eu quero dizer com isso, né, é figurativo, que ele não vai fazer, não precisa. Sim. Porque um dos maiores milagres que Jesus realizou é a transformação de nossas vidas. Né? Quando nós vemos o salmista dizer, olha, eu poderia andar em outras veredas, eu poderia estar nas veredas opostas, né? Mas tu, Senhor, me fizeste cair cair aos teus pés e entender que sem a tua presença eu não existiria. Então essa é um fator de credibilidade e a minha existência. Quando eu existo, quando eu acordo, quando eu respiro, é a minha prova maior de que existe um Deus de amor e que mantém a minha vida e a vida dos meus familiares e todos nós. Então, eu não preciso de mais nada para ter esse crédito, essa fé de que só um Deus de amor para me manter diante de todas as circunstâncias. Por favor. Realmente, o milagre é algo que você não tem como explicar, como a ciência não pode explicar muito bem. Algumas coisas se explicam, mas não dá para entender. Né? Por exemplo, um universo tão grandioso, 10 bilhões de estrelas, 10 bilhões de galáxias, cada galáxia com 10 bilhões de estrelas, né? Claro, a ciência dele fotografa lá e tal, né? Mas para poder compreender que aquilo ali não é uma coisa assim natural, tão simples de fazer, né? É uma coisa difícil, é uma coisa bem... Duas coisas que são extremamente importantes para deixarmos aqui para os nossos amigos, aqueles que nos acompanham. Se o próprio Jesus, sendo divino, qual já dissemos, ele orava
e buscava o conhecimento da palavra de Deus, sendo ele o maior conhecedor, ensinou isso aos seus discípulos. Cabe a cada um de nós investigarmos cada ponto, cada vírgula da palavra de Deus, para que nós também tenhamos. E há uma outra coisa que eu queria que o Senhor dá de ensinamento ao santo casal: anjos comissionados. O próprio Jesus foi até o casal e disse: olha, tomem cuidado, existe um e que está por aí, que vai contar uma história para vocês, diferente daquilo que vocês já ouviram. Engraçado que quando Eva ouve a voz da serpente, ela deixa de dar créditos à palavra de Deus e passa a dar crédito à serpente. E engraçado que aquilo que a serpente diz tem verdade, né? Só que ela não enfatiza o erro na sua totalidade. Diz assim: olha, certamente não morrerás. E Eva não morreu. Ela comeu o fruto e provou que não morreu. Deus disse que vocês poderiam comer, né, de todas as árvores do jardim. É uma verdade. Sim, mas daquela exclusiva não. E a serpente disse: olha, não, Deus sabe que não é assim. E veja, se Eva, alguém que recebeu diretamente do próprio Jesus, caiu nos contos do arco enganador, quanto mais eu e você, se não tivermos a cada dia alicerçados na palavra de Deus. Eu gosto sempre de dizer que se você tiver que ser demasiado sobre uma coisa, seja demasiado leitor da palavra de Deus. Não pelo fato de só ler, não é essa a intenção, mas pelo fato de conhecer. Porque a própria palavra de Deus, né, João, eu perdi o capítulo, estava com Herodes, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu e você quisermos estar firmes nesses dias que antecedem a volta do nosso Salvador, se quisermos permanecer de pé diante do Cordeiro, a palavra de Deus, a santa palavra, é essencial para mim e para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Muito bem. Eu quero terminar aqui, acho que já está quase na hora de terminarmos, né? Temos apenas 5 minutos. 5 minutos, então tá. Os apóstolos, só a visão dos apóstolos e a Bíblia, né? Sim. Como foi no início, o irmão chegou a fazer a pergunta, que eles, olha, os apóstolos, meus queridos, eram analfabetos. A maioria, com exceção talvez de Judas, não sei se Levi, Mateus, que era, né, cobrador de impostos, que pelo menos sabia ler números, né? Mas os outros eram analfabetos, iletrados. A Bíblia diz iletrados, né? Uma palavra parecida com analfabetos. Mas depois eles foram, né, estudando e se preparando. João, por exemplo, escreveu quantos livros na Bíblia? João 2. João escreveu o Apocalipse, João, o Evangelho, 1, 2, 3, não, 5, né? Pedro escreveu quantos? Escreveu 2. E aqui, qual foi o pensamento deles? Olha o que nós encontramos aqui. Como os apóstolos entendiam a palavra de Deus. Eles falaram sobre Abraão, falaram sobre Faraó, né? E um dos textos que nós temos aqui em Gálatas 3:8, que é uma visão interessante aqui que eles tiveram a respeito de Abraão, né? E que os escribas, fariseus e doutores da lei da época não tiveram essa visão, né? Eles ficaram encolhidos nas suas paredes, né? nos seus templos lá. Você tem aí 3 versos 3:8. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos. Então, eles tiveram uma visão, né, que os líderes daquela época não tiveram. Os líderes, né, professores de Bíblia, né, os teólogos daquela época, os escribas, não tiveram. Eles disseram: olha, viu o que Abraão falou? Né, que as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Então, o Evangelho ia ser pregado por gentios. Né, e como começaram a pregar, e pregaram até hoje, está sendo pregado o Evangelho de Jesus, né, através dos apóstolos, e depois continuando até Jesus também. Uma coisa que é bacana salientar, pastor, só para finalizar, é que, veja, João escreveu, Mateus escreveu, Lucas escreveu. E do que eles escreveram? Daquilo que eles conheciam, claro, dentro da sua perspectiva, né? Lucas, como médico, dentro da sua perspectiva. João, Tiago,
como um pescador dentro da sua perspectiva, Pedro como um pescador dentro da sua perspectiva, mas falaram daquilo que eles conheciam, que eram as palavras do próprio Salvador. O que eu quero dizer com isso? É que nós vamos testemunhar daquilo que nós vivenciamos. Se a palavra de Deus for a minha vivência, eu vou vivenciar e vou testemunhar da palavra de Deus. Então nós vamos testemunhar daquilo que vivenciamos. Fica o convite. Se o Salvador, se os apóstolos vivenciaram e falaram de Deus, eis a minha e a sua proposta. Quando Pedro foi preso, e a gente às vezes tem medo de passar uns dias em casa, mas vai chegar um tempo que nós poderemos ser presos, não por causa dessa questão aí da pandemia, mas por causa do Evangelho. O que aconteceu? Pedro falou assim: nós estamos pregando e falando daquilo que vimos e ouvimos, foram testemunhas oculares. Isso eles transmitiram. Espero que você e eu e todos nós que estamos seguindo o cristianismo de Cristo Jesus, possamos também testemunhar aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que lemos na palavra de Deus, possamos testemunhar para o nosso semelhante e contar as maravilhas que Ele tem feito por nós, vai fazer por toda a atividade também. Amém. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela sua audiência, por estarem conosco, e fica aqui o nosso convite para estarmos mais no próximo sábado que vem. Vamos agora então a mais uma mensagem musical com o nosso irmão Lourdes. Não entendes o Mesmo que
se colocar nas mãos de Deus, né? Para que possa Deus falar por você através da palavra de Deus. Agora estamos com tanto tempo, né, mais disponível. Aproveite esse tempo para ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Tá bom? Eu vou dar um recado aqui de Ellen White. Está no livro Educação, não sei a parte, mas ela fala, eu já li isso há muito tempo. E quando eu posso, eu faço isso mesmo. É ler a lição, estudar a lição da Escola Sabatina no sábado à tarde. Né? Ler toda ela. Depois, cada dia você vai recapitulando, ele vai fortalecendo e firmando mais as verdades, tá bom? Então, está aí uma tarefa para hoje à tarde, estudar a lição da Escola Sabatina, a lição 4, né? Toda ela, e depois, cada dia você dá uma recapitulada, e aí fica mais firmado na sua mente, no seu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelos momentos que podemos passar aqui na tua presença, estudando, recapitulando as lições da Escola Sabatina, e que nós possamos, Senhor Deus, como Jesus, como os apóstolos, termos uma visão da Bíblia, uma visão positiva, uma visão realmente crendo que Deus inspirou os profetas e que aquilo que foi escrito para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Possamos crer que é um livro, não um livro qualquer, mas um livro que é a tua palavra. Nós possamos, nesses momentos que estamos recolhidos em casa, possamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá para estudarmos mais a tua palavra e possamos colocar no nosso coração a tua palavra, né? Como diz o livro de Salmos, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Fica conosco o restante desse sábado, desta semana, para se iniciar daqui a pouco. Pedimos por Jesus. Amém.